Desde pequeno, eu nunca consegui entender completamente minha mãe. Ela sorria o tempo todo, mas havia algo nos olhos dela que não acompanhava aquele sorriso. Eram olhos cansados, tristes, como se guardassem um peso que ninguém podia ver. Lembro que quando eu tentava abraçá-la, ela retribuía de forma suave, mas distante. Não era frieza, era como se ela tivesse medo de sentir. Na época, eu achava que ela apenas era reservada, uma mulher forte que não gostava de demonstrar emoção. Mas à medida que cresci, percebi que havia algo muito mais profundo e sombrio por trás daquele olhar silencioso. Algo que eu não podia imaginar. A vida em casa sempre foi envolta por uma sensação de silêncio. Não o silêncio comum, mas aquele que grita. Meu pai era ausente, um homem que estava mais presente nas garrafas do que na mesa. Minha mãe fazia de tudo para manter a rotina funcionando. Trabalhava, cozinhava, sorria. Sempre sorria. Eu me lembro de observá-la na cozinha, com o avental manchado de farinha, cantarolando uma música antiga enquanto mexia o café. Mas o som daquela melodia nunca combinava com o vazio que havia no ar. Era como se ela estivesse tentando convencer a si mesma de que estava tudo bem. E eu, criança, acreditava. Conforme o tempo passava, comecei a notar pequenas fissuras naquele sorriso. Às vezes, eu a encontrava sentada no escuro da sala, olhando para o nada. Quando eu perguntava o que havia, ela apenas dizia: "Está tudo bem, meu filho." Mas a voz tremia. Era uma mentira doce, dita por amor, ou talvez por medo. Eu não sabia ao certo. Só percebi que aquele sorriso perfeito escondia algo que doía mais do que qualquer lágrima. E o mais assustador era que quanto mais eu crescia, mais aquele mesmo tipo de vazio começava a nascer dentro de mim. Foi numa tarde de inverno que algo mudou. Eu tinha 16 anos quando cheguei mais cedo da escola. O vento frio cortava o rosto e a casa parecia mais silenciosa do que nunca. Ao entrar, ouvi um som abafado vindo do quarto dela. Parecia um choro contido, um desabafo escondido do mundo. Pela primeira vez ouvi minha mãe chorar. Fiquei paralisado na porta, sem saber se entrava ou fingia que não tinha ouvido. Aquela mulher que sempre manteve o controle, que nunca demonstrou fraqueza, agora chorava como uma criança. Eu recuei, sentindo um nó na garganta, e percebi que havia algo nela que eu nunca realmente conheci. Nos dias seguintes, tentei observá-la mais de perto. Ela continuava sorrindo, mas aquele som do choro não saía da minha cabeça. Comecei a reparar em como ela desviava o olhar quando alguém mencionava o passado, ou como seu corpo se enrijecia quando fotos antigas eram mostradas. Era como se o passado fosse uma ferida ainda aberta. Um dia, encontrei uma caixa de madeira velha dentro do armário, cheia de cartas e fotos antigas. As imagens mostravam minha mãe muito jovem, ao lado de um homem que eu nunca tinha visto antes. E no verso de uma das fotos, uma inscrição em tinta desbotada: "Para sempre, nosso pequeno segredo." Naquele instante, um arrepio percorreu minha espinha. Um segredo? Minha mãe sempre me ensinou que a verdade era o que nos mantinha unidos, mas agora eu descobria que ela própria vivia cercada de segredos. Peguei a caixa, mas antes que pudesse abri-la completamente, ouvi os passos dela no corredor. Guardei tudo rapidamente e fingi estar procurando um casaco. Ela me olhou por um segundo e, pela primeira vez, percebi medo nos olhos dela. Não medo de mim, mas medo do que eu poderia descobrir. Naquela noite não consegui dormir. As imagens das cartas, o choro abafado, o olhar assustado, tudo ecoava na minha mente. Eu sentia que estava prestes a descobrir algo que mudaria para sempre a forma como eu via minha mãe. E no fundo, algo me dizia que a verdade por trás daquele sorriso seria mais dolorosa do que qualquer mentira. Na manhã seguinte, o café parecia ter outro gosto. O aroma era o mesmo, o ritual era o mesmo, mas a atmosfera estava diferente. Minha mãe agia como se nada tivesse acontecido, sorrindo enquanto colocava a mesa. Mas aquele sorriso já não me enganava. Era como olhar para uma máscara perfeita que começava a rachar. Enquanto ela me servia o café, percebi que suas mãos tremiam levemente. Aquilo me confirmou o que eu já sentia. Ela sabia que eu havia encontrado algo e temia o que viria a seguir. Durante o resto do dia,
Fiquei obcecado com a foto do homem desconhecido. Quem era ele? O que significava aquela frase no verso da imagem? Para sempre nosso pequeno segredo. Eu não sabia se aquele nosso incluía meu pai, mas tudo dentro de mim dizia que não. Havia algo naquela foto, na forma como o homem olhava para ela, que parecia íntimo demais, proibido demais. E o mais inquietante era que, ao encarar aquele rosto, uma estranha sensação de familiaridade me invadia. Como se eu o tivesse visto antes, talvez em algum reflexo do meu próprio rosto. Esperei até que minha mãe saísse para o trabalho e voltei ao armário. Tirei a caixa novamente. Dentro, encontrei várias cartas, todas amareladas pelo tempo, com uma caligrafia delicada e elegante. As primeiras começavam com "meu amor", seguidas de palavras que soavam como suspiros escritos em papel. "Sinto sua falta. Não posso viver sem você. Um dia tudo fará sentido." Era um romance escondido, um amor proibido. Mas uma das cartas, diferente das outras, me fez gelar por dentro. "Nosso filho nunca saberá, é melhor assim." Meu coração disparou. Li e reli aquelas palavras dezenas de vezes, tentando encontrar outro sentido, mas a mensagem era clara. Aquele homem da fotografia não era apenas um estranho. Ele era meu pai, o verdadeiro. Senti o chão sumir sob meus pés. Tudo o que eu acreditava, toda a minha história, parecia uma encenação cuidadosamente construída por ela. E de repente, aquele sorriso, aquele olhar distante, aquele medo, tudo fazia sentido. Quando minha mãe voltou, eu não consegui disfarçar. A caixa estava sobre a mesa. Ela parou na porta e ficou imóvel. O silêncio entre nós foi sufocante. Seus olhos se encheram de lágrimas antes mesmo de eu dizer qualquer coisa. Ela sabia. Eu sabia. Não havia mais como esconder. "Por que você nunca me contou?" Perguntei com a voz embargada. Ela tentou falar, mas as palavras se perderam no choro. "Eu queria te proteger." Foi tudo o que conseguiu dizer. Eu queria gritar, queria entender do que exatamente ela estava tentando me proteger. Da verdade ou de si mesma? Naquela noite ela me contou tudo. Disse que o homem da foto era um amor do passado, um homem que ela conheceu antes de se casar, com quem eu sempre achei ser meu pai. Contou que quando engravidou, foi forçada pela própria família a esconder a verdade. Meu pai aceitou me criar, mas com a condição de que o passado fosse enterrado para sempre. Ela aceitou, movida pelo medo e pela vergonha. "Eu achava que estava fazendo o certo", disse ela, com lágrimas caindo sem controle. "Mas cada vez que olhava para você, eu via ele. E isso me destruía. Eu não sabia o que sentir. Parte de mim queria abraçá-la, outra parte queria fugir. Senti raiva, tristeza, confusão. Eu entendia o desespero dela, mas também me sentia traído por uma mentira que moldou toda a minha vida. "Você sempre disse que a verdade liberta", falei num tom frio. Ela abaixou a cabeça e respondeu. "E eu fui prisioneira da minha própria mentira." Nos dias seguintes, a casa ficou pesada. Quase não conversávamos. Era como se a verdade tivesse aberto um abismo entre nós. Mas, mesmo em meio à dor, eu comecei a enxergar minha mãe com outros olhos. Ela não era apenas a mulher que mentiu. Era alguém que foi vítima de uma sociedade que a julgou, de uma família que a silenciou e de um amor que ela foi obrigada a apagar. Pela primeira vez, percebi que o sorriso dela não era falsidade, era sobrevivência. Naquela semana, decidi procurar o homem da foto. Precisava saber quem ele era, o que sentia, por que nunca tentou me encontrar. Minha mãe tentou impedir, mas eu já estava decidido. Peguei o endereço que encontrei em uma das cartas antigas e parti. Não fazia ideia do que encontraria, mas algo me dizia que o pior ainda estava por vir. A estrada até o endereço que encontrei parecia mais longa do que realmente era. Cada quilômetro percorrido era um peso a mais no peito, uma mistura de ansiedade, medo e esperança. O endereço estava escrito em uma carta de mais de 20 anos. Não sabia se ele ainda vivia lá, se ainda estava vivo. Mas algo dentro de mim me empurrava a seguir. Eu precisava entender quem eu era e por que toda a minha história foi construída sobre um silêncio. Quando cheguei,
Vi uma pequena casa simples com pintura desgastada e um jardim descuidado. Toquei a campainha e ouvi passos lentos se aproximando. Um homem de cabelos grisalhos e olhar cansado abriu a porta. Ele me encarou por alguns segundos, como se o tempo tivesse parado. Senti um arrepio. Era o mesmo rosto da fotografia, envelhecido, mas inconfundível. Por um momento nenhum de nós conseguiu dizer nada, até que ele murmurou com voz embargada: "Você é o filho da Clara?" Eu apenas balancei a cabeça, e o silêncio que se seguiu foi mais intenso do que qualquer palavra. Entramos. A casa tinha cheiro de madeira antiga e lembranças guardadas. Fotos antigas nas paredes, muitos livros e um piano coberto de pó no canto da sala. Ele me ofereceu café, mas minhas mãos tremiam demais para aceitar. "Eu sempre soube que um dia você viria", ele disse olhando fixamente para mim. "Ela me escreveu dizendo que te contaria a verdade quando achasse que fosse o momento certo." Engoli seco. "Mas ela nunca contou." Ele baixou o olhar, respirou fundo e completou: "Porque ela nunca conseguiu se perdoar." Aquelas palavras cortaram fundo. Eu quis perguntar tudo. Por que ele não lutou por mim? Por que desapareceu? Por que permitiu que minha mãe enfrentasse tudo sozinha? E ele respondeu, antes mesmo de eu perguntar: "Eles me afastaram dela. Disseram que você estava melhor assim, que seria criado em paz com um nome limpo. Eu tentei procurá-los, mas cada vez que me aproximava, alguém me ameaçava. Então eu fiz o que achei que era o melhor para vocês. Sumi." Ouvir aquilo me revoltou e, ao mesmo tempo, me destruiu. Era uma história cheia de feridas que o tempo não fechou. O homem à minha frente não era um vilão nem um herói. Era apenas alguém que também havia sido quebrado por circunstâncias cruéis. Eu perguntei se ele ainda pensava nela. Ele sorriu de um jeito triste e respondeu: "Todos os dias, nunca passou." Enquanto ele falava, percebi que havia uma semelhança entre nós, não só no rosto, mas na maneira de olhar para o vazio quando as palavras não davam conta. Ficamos horas conversando. Ele me contou sobre a juventude deles, o amor proibido, o medo de serem descobertos. Disse que ela sempre foi forte, mas que viveu aprisionada por culpa. Ela achava que estava te protegendo, mas estava se destruindo por dentro. Quando saí daquela casa, senti algo dentro de mim mudar. O peso da raiva começou a dar lugar à compaixão. Pela primeira vez, entendi minha mãe. Entendi o porquê do sorriso cansado, do olhar distante, da dor silenciosa. Ela não mentiu por maldade, mentiu por desespero. Naquela noite, voltei para casa e encontrei minha mãe na varanda, olhando para o céu. Ela me esperava. Sentei ao lado dela em silêncio. Por alguns minutos, nenhum dos dois disse uma palavra. Depois, ela apenas perguntou: "Você ouviu?" Eu confirmei com um aceno. As lágrimas dela começaram a cair antes que qualquer som saísse. "Ele ainda te ama", eu disse. Ela me olhou com um sorriso quebrado e respondeu: "Mas eu nunca me perdoei." Naquele instante, eu entendi que o perdão que ela precisava não era o meu, era o dela mesma. Ela havia se tornado prisioneira da própria culpa, acreditando que amar havia sido um erro, e isso me partiu o coração. Segurei sua mão e, pela primeira vez, senti que aquele toque distante de antes finalmente tinha calor. Era o começo de algo novo. Mas o destino ainda não tinha terminado com a gente. Alguns dias depois, um telefonema mudou tudo. O homem da fotografia, o meu verdadeiro pai, havia sido internado às pressas. E minha mãe, ao ouvir a notícia, ficou em silêncio. Não disse uma palavra. Apenas foi até o quarto, pegou uma velha caixa e disse: "Está na hora de você saber tudo." Quando minha mãe voltou do quarto, trazia nas mãos uma caixa pequena, coberta por uma fita azul desbotada. Ela a colocou sobre a mesa com uma delicadeza quase ritualística, como se o conteúdo fosse sagrado, ou perigoso demais para ser tocado com pressa. O olhar dela era distante, perdido entre lembranças. "Tudo o que nunca consegui te dizer está aqui", murmurou. O som da fita se desfazendo pareceu mais alto do que deveria, como se o ar ao nosso redor tivesse parado para ouvir o que vinha a seguir. Dentro da caixa havia dezenas de envelopes, todos endereçados a uma única pessoa, ele.
meu verdadeiro pai. Cada carta era datada de anos diferentes. Algumas de quando eu era apenas um bebê, outras de quando eu já estava na escola. Ela nunca as enviou. Todas estavam ali, seladas, como testemunhas silenciosas de uma vida que ela tentou esquecer, mas não conseguiu. Peguei a primeira. A caligrafia era firme, mas triste. Li em voz baixa. Hoje ele deu os primeiros passos. Sorriu do mesmo jeito que você sorria. Eu prometi que ele nunca sofreria por nossas escolhas, e é por isso que continuo fingindo. As palavras me cortaram por dentro. A cada carta que eu lia, sentia como se estivesse conhecendo uma versão da minha mãe que nunca existiu diante de mim. Uma mulher que amava em segredo, que escrevia para não enlouquecer, que chorava calada enquanto tentava ser forte. Uma das cartas datada do meu 8º aniversário dizia: ele me perguntou por que o pai nunca vem nas festas da escola. Disse que trabalha longe. Mentir para ele é como morrer um pouco todos os dias. Fechei os olhos e, pela primeira vez, chorei por ela, não por mim. Minha mãe observava em silêncio. Eu percebia que cada carta que eu abria era uma ferida sendo reaberta. Mas ela não me interrompia. Apenas deixava que eu visse quem ela realmente foi. No fundo, acho que era o jeito dela de pedir perdão, não com palavras, mas com verdades tardias. Em uma das últimas cartas encontrei algo diferente. Uma fotografia nossa. Eu ainda pequeno, dormindo no colo dela. No verso estava escrito: se um dia ele descobrir tudo, espero que entenda que o que fiz foi por amor. Olhei para minha mãe e aquele sorriso que eu vi a vida inteira, aquele sorriso que tantas vezes me confundiu, agora fazia sentido. Não era um disfarce, era uma armadura. Cada vez que ela sorria, estava tentando esconder a dor que o mundo não a deixava sentir. Por que você nunca mandou essas cartas? Perguntei com a voz embargada. Ela respirou fundo e respondeu: porque ele já estava preso ao passado e eu ao medo. O medo me fez calar e o silêncio virou parte de mim. Antes que eu pudesse dizer qualquer coisa, o telefone tocou novamente. Era o hospital. A voz do médico era firme, mas triste. Ele está muito fraco. Se quiser vê-lo, é agora. Minha mãe fechou os olhos, respirou fundo e disse apenas: eu não posso ir. Fiquei em choque. Ele vai morrer, mãe. Ela me olhou com lágrimas escorrendo e respondeu: e talvez seja o preço que eu precise pagar por tudo. Naquela noite, enquanto ela dormia, decidi ir sozinho. Levei comigo algumas das cartas, aquelas que mais mostravam o amor dela, o arrependimento, o que o tempo não pôde curar. No hospital encontrei o homem deitado, pálido, com olhos que pareciam já cansados de lutar. Quando me aproximei, ele abriu um sorriso fraco. Você veio. Eu sentei ao lado dele e disse: ela nunca te esqueceu. Entreguei-lhe as cartas. Ele segurou com as mãos trêmulas como quem segura um pedaço da alma. Ele tentou falar algo, mas as palavras não saíam. Apenas uma lágrima escorreu, silenciosa, antes que seu corpo relaxasse. E naquele instante, percebi que o amor deles, tão proibido, tão silenciado, tinha finalmente encontrado o fim que a vida não lhes permitiu viver. Eu chorei. Não só por ele, mas por ela. Por tudo o que o silêncio destruiu. Quando voltei para casa, minha mãe estava acordada, sentada na sala como se soubesse. Ele se foi, não é? Perguntou. Eu apenas balancei a cabeça. Ela não chorou. Apenas fechou os olhos e murmurou. Então ele finalmente descansou. Depois, com um fio de voz, completou: agora só falta eu. Os dias seguintes pareciam um borrão. Depois que ele se foi, o silêncio em casa se tornou diferente. Não era mais o silêncio das coisas não ditas, mas o de algo que finalmente encontrou seu fim. Minha mãe passou a ficar mais tempo na varanda, olhando para o horizonte como se esperasse alguém. Havia uma serenidade estranha nela, uma calma que eu nunca tinha visto. Era como se o peso que carregou por toda a vida começasse enfim a se dissolver. Eu percebia nos olhos dela que algo tinha mudado, mas também que algo estava prestes a terminar. Uma noite, ela me chamou para sentar ao lado dela. A lua iluminava o rosto dela de um jeito suave, e o vento trazia aquele cheiro de terra molhada que sempre a fazia sorrir.
Sabe, filho, começou, a vida me ensinou da maneira mais cruel o que é o amor. Eu o perdi, eu o neguei, e ainda assim, ele nunca me abandonou. Ele estava em você o tempo todo. Essas palavras me quebraram. Eu tentei segurar o choro, mas foi impossível. Ela segurou minha mão com uma ternura que nunca havia mostrado antes e continuou. O perdão não é algo que a gente dá, é algo que a gente aprende a aceitar. E você me ensinou isso. No fundo, eu sabia que aquele seria o último momento que teríamos assim. Ela parecia cansada, mas em paz. Antes de ir dormir, me abraçou e disse algo que nunca tinha dito em toda a minha vida. Eu te amo. Foram apenas 3 palavras, mas elas preencheram um vazio que eu carregava desde criança. Fiquei ali, parado, tentando gravar aquele instante. O tom da voz dela, o cheiro do cabelo, o toque das mãos. Eu não sabia, mas aquele seria o último sorriso que ela me daria. Na manhã seguinte, encontrei-a ainda sentada na poltrona da varanda. Parecia estar dormindo. A cabeça apoiada no ombro, o semblante tranquilo e nos lábios aquele mesmo sorriso que guardava todos os mistérios do mundo. Ela se foi assim, em silêncio, mas dessa vez um silêncio leve, sem dor. Senti as lágrimas caírem, mas junto com elas veio uma sensação nova, gratidão, porque apesar de tudo, ela encontrou o que buscava. E eu também. Durante o velório, abri a última carta que encontrei na caixa. Não tinha data, era endereçada a mim. Ela escreveu: Meu filho, se um dia você ler isto, é porque finalmente fui capaz de me perdoar. Eu errei por medo, e o medo me roubou anos que jamais voltam. Mas saiba, eu te amei todos os dias da minha vida, mesmo quando não soube demonstrar. Espero que o meu silêncio um dia se transforme em tua força. Fechei os olhos e deixei que cada palavra se alojasse dentro de mim como uma cicatriz bonita, daquelas que não se escondem. Meses depois, voltei à velha casa do meu pai. O jardim ainda estava descuidado, mas agora, no meio da terra seca, brotava uma pequena flor branca. Eu sentei ali entre as lembranças e percebi que, de algum modo, os dois tinham finalmente se reencontrado, não neste mundo, mas em algum lugar onde o amor não precisasse se esconder. Coloquei sobre o piano dele uma das fotos dos dois e sussurrei: Ela te perdoou. Hoje, quando olho para trás, percebo que o que parecia uma história de dor, na verdade, era uma história de amor. Um amor imperfeito, machucado, mas real. Minha mãe me ensinou que nem todo amor sabe se mostrar, mas todo amor verdadeiro deixa marcas que o tempo não apaga. E cada vez que o vento sopra e vejo o reflexo da lua, eu ainda sinto o sorriso dela. Aquele mesmo sorriso que um dia escondia a dor, mas agora brilha livre, como quem finalmente encontrou a paz.